Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração que zela pelo lar. Atende ao bom andamento de sua casa. Provérbios 31. Você se lembra de certos detalhes sobre os primeiros dias, semanas e meses do início da sua vida cristã? Uma de minhas recordações mais espantosas é de negligenciar minhas tarefas domésticas para estar horas e horas estirada no nosso sofá lendo e lendo e lendo toda e qualquer coisa. Ler era uma paixão para mim, uma coisa muito mais importante do que um mero passatempo ou interesse. E enquanto eu lia, as pequenas Catherine e Courtney, só de fraldas, perambulavam pela casa, sem supervisão, sem ensino. Mas graças a Deus, no momento em que Cristo entrou na nossa casa, Ele começou a realizar o seu trabalho transformador. Eu comecei frequentando um estudo bíblico para jovens casadas, na minha igreja nas noites de quarta-feira. Lá, a verdade poderosa da palavra de Deus virou meu casamento de cabeça para baixo. Deveria dizer, de cabeça para cima. E lá estudei The Happy Home Handbook, que mudaria meu coração e meu lar. Uma vez que passei a frequentar o estudo bíblico, usava o canto do sofá para fazer a minha lição semanal. Uma das lições tinha para mim o estranho título Por que trabalhar? Então me sentei, ignorando a minha casa, negligenciando meu marido e minhas filhas, peneirando minha Bíblia nova, para observar as referências sobre trabalho e por que Deus o considera tão importante. Logo, peguei minha caneta marca-texto cor-de-rosa para grifar outra diretriz que Deus me deu como referência para as donas de casa que pertencem a Ele, atendendo e trabalhando. Essa diretriz foi tirada daquela graciosa descrição da mulher de Provérbios 31. O versículo simplesmente diz: atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Versículo 27. Lendo essas 14 palavras, de repente, eu soube que meus dias de sofá estavam contados. Mas cumpri ali uma última tarefa. Peguei emprestados com Jim vários livros de referência do seminário para descobrir o que este atende significava. Aprendi que, como é usado aqui, atende significa cerca, protege e zela, como os espinhos de uma planta, como uma mãe passarinho ou outro animal poderia fazer para proteger seus filhotes. O verbo expressa vigilância ativa, proteção, salvação, dedicação a alguma coisa preciosa. Esse tipo de vigilância envolve observação e preservação. Uma mulher que zela pelo rumo de sua família é uma mulher que zela pelo seu próprio lar. Aqui está outro aspecto do alvo divino para mim. E compreendi que eu era designada por Deus para zelar pelo meu lar e pelas pessoas que nele viviam. Para entender melhor o significado da palavra atende, vamos considerá-la no Salmo 5. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esperar é a mesma palavra hebraica usada para atende. O salmista ora ansiosamente a Deus pela manhã e então passa a prestar atenção, a vigiar esperando suas orações serem atendidas. E a outra coisa, atende é usado ao longo da Bíblia referindo-se a pessoas que eram enviadas para noticiar os primeiros sinais das respostas de Deus às orações. No topo do Monte Carmelo, por exemplo, o profeta Elias lançou-se ao chão e começou a orar. Não chovia havia 3 anos e meio, e ele começou a pedir a Deus para que chovesse. Enquanto orava, Elias mandou seu servo procurar no horizonte por nuvens de chuva, um sinal de que Deus estava respondendo à sua oração. Elias orou por chuva 7 vezes, e o criado olhou para fora, procurando pela chuva 7 vezes, até que veio a resposta de Deus. Quando nós oramos e quando zelamos pelo nosso lar, precisamos fazê-lo com fervor e a seriedade de um Elias. Este e outros profetas passaram suas vidas esperando, atentos ao cumprimento das promessas que tinham proclamado por ordem de Deus.
temos de ser igualmente fervorosas ao fazermos da nossa casa um lar e cuidarmos das pessoas que o formam. Então, poderemos ver e celebrar quando Deus fizer a sua parte, a resposta à bênção, à mudança. Assim, quais são algumas das coisas específicas que você e eu temos de atender na nossa casa? Talvez sua lista seja semelhante à minha. Em minha casa, sou eu que zelo pela segurança, pela saúde, pelos cuidados sanitários, pela limpeza e pela proteção. Sempre que preciso sair, deixo instruções na porta da geladeira para lembrar Jim, Catherine e Courtney de fecharem as portas à noite, porque isso é o meu trabalho quando estou em casa. E há também o dinheiro: registrar, economizar, supervisionar, dar, gastar e fazê-lo render. Cuido também das roupas e os reparos das roupas, das garantias de aplicação e contrato de serviço, do planejamento e preparação da comida. Como sou eu quem faz as compras no mercado e abastece a despensa e a geladeira, cuido da alimentação, da seleção e dos tipos de comidas e bebidas disponíveis em casa. Examino também o calendário, atento a eventos que podem chegar, buscando antecipar necessidades futuras. E o tempo todo estou atenta a atitudes e necessidades de cada membro da família. Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, foi abençoado em ter uma esposa que zelava pelo lar. Ele confiava todas as coisas ao cuidado de Sara, com completa confiança. E um exemplo particular mostra o que é uma verdadeira sentinela. Um dia, Jonathan Edwards ergueu os olhos de seus estudos e perguntou a Sara: "Não está chegando a hora de cortar o feno?" Porque ela era uma sentinela e uma trabalhadora, porque ela vigiava tudo que era precioso. Pôde responder: "Já está no celeiro há 2 semanas." Que bênção você pode ser para a sua família se você cuidar, se você estiver atenta às várias funções da casa. E que grande forma de ser uma auxiliadora ao seu marido, antecipando, percebendo e agindo nas necessidades da casa. Antes do seu marido pensar em alguma coisa, você já providenciou. Sim, mas como? Como podemos nos colocar diante de Deus para que Ele desenvolva em nós um coração que efetivamente zele pelo nosso precioso lar? Aqui estão alguns passos que você pode dar, enquanto Deus cultiva esse tipo de coração em você. Entenda que o papel de ajudadora e de guardadora é plano de Deus para você. Como ilustra Provérbios 31, uma mulher segundo o coração de Deus, casada ou não, zela pelo rumo do lar e se recusa a comer o pão da preguiça. Quando eu percebi que essas instruções vinham de Deus e não da minha mãe, do meu marido ou da professora da minha classe, fui duramente atingida pela verdade, que era o de que eu precisava. E quando pensei acerca de tudo que estava envolvendo a construção do meu lar, surpreendi-me com a imensa responsabilidade que Deus me deu no meu lar. Além disso, Deus me chama e te chama para ser uma mulher virtuosa, acrescentando outro desafio ao nosso papel no lar. A palavra virtuosa significa possuir força moral, força de caráter. Mas um segundo significado enfatiza a habilidade e a coragem física. E Provérbios 31 é todo sobre uma mulher virtuosa, em ambos os sentidos da palavra. Esse retrato revela uma força no caráter e excelência moral, como também a força no corpo, diligência, energia, trabalho, habilidade e realização, zelando pelo seu precioso lar e recusando-se a comer o pão da preguiça. Olhando para essa mulher excelente em todo o seu esplendor, percebi que eu havia exagerado no aspecto moral da virtude e subestimado o aspecto do trabalho. E ainda que o trabalho de cuidar de casa é parte do plano perfeito de Deus para mim e para você, enquanto Ele nos transforma em mulheres virtuosas. Uma vez que entendamos isso, estaremos na direção certa. Comece a atender ao bom andamento de sua casa versus comer o pão da preguiça. Quando aprendi sobre atender, percebi que, na melhor das hipóteses, eu estava dando uma ajeitada por alto na minha casa. Meus esforços não eram nada parecidos com o que Deus descreve em Provérbios 31. Assim, tomei algumas reais e difíceis decisões sobre atender o positivo e sobre não comer o pão da preguiça, que era o negativo. Um pouco à frente, compartilhei alguns princípios úteis sobre a administração do tempo. Por ora, falarei sobre o princípio que governa todas as minhas manhãs, toda a minha vida.
Em todo o trabalho, aproveito. Provérbios 14. Esta porção de sabedoria ajudou-me a tornar-me mais cuidadosa e menos preguiçosa. Assim está como coloquei isso na prática. Ao longo do dia, digo a mim mesma: Liz, aproveito em todo o trabalho. É importante executar bem o trabalho, organizar listas. Tarefa 1, tarefa 2 e tarefa 3. E se você se mantiver agindo, tudo vai acabar sendo feito. Então, eu me mantenho em atividade o dia todo. Faço listas e preparo uma agenda geral, que pode incluir até mesmo pausa e cochilo, desde que não seja durante a minha hora silenciosa. Nossa busca de Deus precisa vir em primeiro lugar. Estou ocupada com alguma coisa durante o dia todo. Mesmo quando Catherine e Courtney eram pequenas, procurei incutir nelas esse princípio. Assim, não teriam as mesmas dificuldades que eu tive. Por exemplo, elas não assistiam televisão, a menos que estivessem fazendo também alguma coisa. Se elas estivessem assistindo televisão, poderiam também estar organizando cadernos escolares, encapando livro, limpando gaveta, assando biscoito de chocolate e pintando a unha. Assim, diante da televisão, suas atividades começaram a se desenvolver, porque aproveito em todo o trabalho. Enquanto elas estavam ocupadas na frente da TV, eu também estava. Checava minhas receitas, planejava o cardápio da semana, lia artigo e recortava cupom do jornal, recortava artigo de revista e às vezes pintava minha unha também. Um dos resultados dessa prática de se manter trabalhando é que nenhuma de nós tem muito prazer na televisão. Podemos assisti-la ou desligá-la a qualquer momento. Não conseguimos simplesmente ficar paradas, absorvidas no programa de TV. Coloquemos de outra maneira, não sabemos comer o pão da preguiça, para nós ele tem gosto ruim, e nós sabemos o que é trabalhar muito. Como mostra este exemplo, os princípios de Deus foram as suas soluções para a minha desorganização e ineficiência na minha casa. Eu precisei dar uma volta de 180 graus, mas eu estou no caminho certo e esperançosa de que as minhas filhas também estejam, graças às instruções achadas na Bíblia. A palavra de Deus funcionou para mim, ajudando a ajustar o meu coração na vontade e caminho do Senhor. Ele é fiel e fará o mesmo por você. Elimine a preguiça. Não tenho certeza do lugar onde Jim encontrou essa lista de ladrões do tempo, mas ele passou para mim e eu queria transferir para você. Use-a primeiramente para ajudá-la a identificar os ladrões do tempo da sua vida diária e então ajudá-la a recuperar o tempo para atender e trabalhar no seu precioso lar. Aqui estão os principais ladrões do tempo: procrastinação, delongas, adiamentos, agenda e planejamentos pessoais inadequados, interrupções por pessoas sem compromissos. Isto inclui interrupções por telefone. E, por favor, preste atenção. Seus filhos não são interrupções. Eles são o seu melhor trabalho, o melhor investimento do seu tempo. Falha no delegar de tarefas. Mau uso do telefone. Leitura de correspondência inútil. Falta de preocupação com a boa administração do tempo. Falta de definição de prioridades. Que ladrão você vai aprisionar nessa semana? À medida que se torna mais alerta, mais virtuosa e zelosa pelo seu lar? Resposta do coração. Ah, minha querida irmã e amiga, nós temos de orar por olhos que percebam a visão que Deus tem para a nossa preciosa família e por um coração que entenda como é importante para o Senhor o que acontece no nosso lar. Infelizmente, poucas casas se têm tornado em lares que demonstram o desejo de Deus para a beleza e propósito dessa instituição. Você vê o ideal de Deus para a vida no seu lar? Vê o valor de cada refeição preparada, de cada tapete aspirado, de cada móvel espanado, da limpeza do chão, de cada roupa lavada, dobrada e passada? Você deseja de coração pagar o preço de atender e de trabalhar? Avalie a atitude do seu próprio coração em relação ao seu precioso lugar que se chama lar. Você está orando e então aguardando cuidadosamente pela glória de Deus nas respostas? Minha amiga Ginger começou recentemente a orar pelo lar dela. Veja o que ela conta. Todas as manhãs, durante meu momento a sós com Deus, passo pela casa inteira e oro pelos cômodos, um por um. Na cozinha, oro para que todas as coisas feitas ali demonstrem meu amor à minha família.
Todas as minhas receitas foram revisadas de forma que o fruto do Espírito foi acrescentado a cada uma pitada de amor, um punhado de paciência. Oro para que cada cômodo seja repleto de amor e da proteção de Deus. Desse modo, tenho uma nova perspectiva do serviço doméstico. Ele já não é mais um penoso trabalho. Posso até mesmo cantar enquanto limpo o banheiro. Peço a Deus que realize em você uma cirurgia, que abra o seu coração. Peça-lhe que abra e encha com desejos que ele tem para o seu lar. Peça-lhe força e paixão para cumprir esses desejos. Muito obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.